A quinta temporada de Jane the Virgin já tá aí batendo na porta e nada melhor do que um resumão de todas as últimas 4 temporadas pra gente se lembrar de tudinho antes de começar a assistir essa que vai ser a última temporada da série. Eu coloquei nesse vídeo só as coisas mais importantes dessas 4 temporadas pra ficar um resumão mesmo, bem enxugado, porque afinal são 4 temporadas pra falar, né? Senão esse vídeo ia ficar gigantesco. Pra fazer esse vídeo eu tive que rever toda a série, então deu um trabalho do caramba, tá? Então faz favor de dar logo o like nesse vídeo e compartilhá-lo com quem você sabe que gosta de Jane the Virgin também. Bora! A primeira temporada começa com a Jane sendo inseminada artificialmente, sem querer, e o pai do seu futuro filho não é o seu esposo Michael, e sim um dos donos do hotel em que ela trabalha, o Rafael. O pai da Jane, que ela nunca chegou a conhecer em toda a sua vida, aparece na sua vida e ele é um astro de telenovela. Jane, a princípio, pretendia dar o bebê pro Rafael criar junto com a esposa dele, a Petra, mas ela acaba desistindo dessa ideia porque ela viu que o Rafael e a Petra não são um casal muito sólido. Ao descobrir que eles serão pais, Jane e Rafael começam a se aproximar mais e começam a ter sentimentos um pelo outro, mesmo ambos sendo comprometidos. Rafael se declara para Jane, termina o casamento com a Petra. Jane, ao perceber que tem os sentimentos pelo Rafael também, desmancha o seu noivado com o Michael e eles ficam juntos. A caçada pela Sin Rostro começa, que é uma grande criminosa, uma mestra do crime, e temos uma contagem de 2 assassinatos no Hotel Marbella. Foi o assassinato de 2 pessoas ligadas a Sin Rostro, mas a princípio ninguém sabe quem é essa criminosa ainda, que a gente sabe que é a madrasta da Luísa e do Rafael. A única coisa que se sabe é que a Sin Rostro tem alguma ligação com o Hotel Marbella, que é o hotel do Rafael. Na investigação, a polícia descobre então que a Sin Rostro está organizando cirurgias plásticas para mudar o rosto de criminosos dentro do hotel. A Rose tenta incriminar o pai da Luísa e do Rafael, que é o marido dela, tenta fazer a polícia acreditar que ele é o Sin Rostro, mas no final ela acaba matando ele, mergulhando ele em cimento, quem lembra? Mas logo a polícia descobre que Sin Rostro na verdade é a Rose e ela foge. A mãe do Rafael, que ele nunca conheceu, aparece na vida dele depois da morte do pai dele e conta pra ele que ela nunca esteve presente na vida dele porque o pai dele ofereceu 10 milhões de dólares para que ela fosse embora e nunca voltasse. Rafael termina com a Jane. Com o término, Jane começa a se reaproximar do Michael. Até que Jane está pela segunda vez indecisa entre Michael e Rafael. Mateo nasce e é sequestrado pela Rose no hospital. E esse foi o fim da primeira temporada. A segunda temporada começa com o Michael conseguindo recuperar o Mateo. Jane conta pro Michael e pro Rafael que ela está apaixonada pelos dois. Jane escolhe o Michael, mas depois de uma briga entre o Michael e Rafael, em que o Mateo sai machucado, ela acaba expulsando o Michael da vida dela. E acaba, por um tempo, não ficando com nenhum dos dois, nem com o Michael, nem com o Rafael. A polícia e o Rafael descobrem que a mãe dele é uma outra criminosa, uma outra mestre do crime, a Murder. A polícia arma uma emboscada para pegar a Rose e ela acaba morrendo. Com a Rose morta, o Michael não vê mais problema de voltar para a vida da Jane, já que a partir de agora ela e o Mateo estariam seguros e eles acabam voltando. Michael pede Jane novamente em casamento e ela aceita. Jane se casa com Michael. Michael descobre que a parceira dele na polícia não é exatamente quem ele pensava. Ela dá um tiro nele na noite de núpcias dele e acaba a temporada. E é claro, ela era a Sin Rostro, né? Vivíssima da Silva, morreu nada. A terceira temporada começa com a Jane encontrando o Michael lá caído depois do tiro no corredor e obviamente ele vai pro hospital depois daí. Depois de cirurgia e um tempinho internado no hospital, ele finalmente vai pra casa, mas os dois vão pra casa da avó e da mãe da Jane pra ficar lá enquanto o Michael se recupera. Até então, Jane continua sendo virgem porque Michael não pode fazer sexo durante a recuperação dele. Depois que o médico libera, eles finalmente fazem sexo. Aleluia, né, Jane? Depois de investigar um pouco, Rafael acaba descobrindo que ele não é um Solano de verdade, ou seja, a mãe dele não é a Murder, aquela criminosa, e isso pode prejudicar ele com o hotel, já que ele não é um Solano de verdade, ele pode perder o hotel. Durante uma prova, o Michael tem um ataque cardíaco decorrente... Ataque cardíaco, nem sei se foi ataque cardíaco mesmo, acho que foi. Decorrente do tiro que ele levou lá no final da segunda temporada e acaba morrendo. Pior momento da série. Depois disso, a série dá um salto de 3 anos. E na minha opinião, a partir daí começa a fase mais chata da série. Jane escreve o livro sobre o Michael e basicamente tudo gira em torno desse livro por um bom tempo na série. A temporada encerra com o Rogelio casando com a Xiomara. E Jane reencontrando seu antigo amor,
Adam, graças ao destino. A quarta temporada começa com um grande foco no Adam, fica assim por alguns episódios. Na Jane se reaproximando dele, o início do relacionamento deles, como se fosse coisa do destino mesmo. Até que Jane descobre que o Adam é bi e ela não fica muito confortável com isso. Ela se sente insegura, na verdade. Adam termina com Jane porque ele recebe uma proposta de trabalho em Los Angeles e ele aceita. Petra tem uma briga com a irmã gêmea dela, a Aneska, e a Aneska acaba caindo da varanda do hotel e morrendo. Depois de lançar o livro dela, a Jane e o Rafael se reaproximam romanticamente, começam a se reaproximar. Petra contrata uma advogada chamada Jane para cuidar do caso da morte da irmã dela, para que ela não seja acusada de assassinato. Jane e Rafael passam a ficar se pegando escondidos de todo mundo até que eles tenham certeza de aonde isso vai parar. Depois de livrar a Petra da acusação de assassinato da irmã dela, Jane advogada, e Petra se pegam. E continuam se pegando. A Petra descobre que a advogada Jane estava sendo chantageada para acabar com a raça dela, mas que depois que ela descobriu que a Petra era inocente, porque ela achava que a Petra não era, ela ignorou a pessoa que estava chantageando ela e não foi mais contra a Petra, sim ajudando ela mesmo, como o advogado deveria fazer, né? Xiomara descobre que está com câncer de mama. Depois de já estarem assumidos para o mundo, Jane e Rafael decidem ir morar juntos. Rose liga para o Rafael de dentro da prisão, dizendo para ele que tem informações sobre os pais dele verdadeiros. Rafael vai até a prisão para conversar com a Rose para descobrir o que ela sabe dos pais dele, mas ele volta de lá super estranho com a Jane. E ninguém entende por quê. Alba se casa com o Jorge para poder ajudar ele com a papelada dele lá nos Estados Unidos. A advogada Jane descobre que a Petra realmente matou a irmã dela e logo em seguida alguém tenta matar a Petra, que é a pessoa que estava chantageando a Jane, que até agora a gente ainda não descobriu quem é, só vai saber na próxima temporada. Mas a Jane volta, a Jane é advogada, tá? JR, como a Petra chama, a JR volta e consegue salvar a Petra da pessoa que estava tentando matar ela. E por fim, Jane vai até o apartamento do Rafael, porque ela estava decidida a pedir ele em casamento, já que ele ia pedir, acabou não pedindo depois que voltou da conversa com a Rose. E ao chegar lá, ela descobre que o que a Rose falou com o Rafael na prisão não foi nada a ver com os pais dele. E aí ela tem a surpresa de que o Michael está vivo. A quinta temporada estreia dia 27 de março. Me conta aqui embaixo quais são as suas expectativas. E é claro, não esquece de me contar se você é Team Michael ou Team Rafael. Semana que vem vai ter vídeo aqui no canal de análise do primeiro episódio da quinta temporada, então não esquece de voltar aqui se você também é viciado na série. E se inscreve aqui no canal que eu sempre faço vídeo sobre Jane the Virgin e outras séries aqui também. Beijinhos e até a próxima.